Respeitável público, começando mais um Respeitável Cast aqui hoje especial. E especial porque dia 31 de janeiro foi dia do mágico. E hoje eu trouxe aqui um mágico ilusionista. É mágico ilusionista? Vamos descobrir isso hoje. Eu trouxe ele, Mário Camilla! Olá! Cadê os aplausos? Aê! Muito Prazer! bem, obrigado Juliano pelo convite, estou muito feliz em fazer parte aqui do seu podcast, que vem aqui para ajudar muita gente dessa área, né? E eu estou aqui também para compartilhar a minha experiência e que vocês dessa experiência possam conquistar os seus sonhos através desses podcasts que a gente aprende muito, né? Sim, a gente aprende bastante, né? bate-papo. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre mágica aqui com o Mário Camilla, que aí eu tava pensando assim, vou chamar um mágico que trabalhou em circo, né? Lá em 2003, eu tava no Circo Espacial e ele foi me assistir lá, né? E aí ele falou assim, ó, vim assistir você aqui e tô indo lá pro Circo Stevanovich, né? Era Isso. esse Circo Stevanovich, né? Isso. Então ele falou assim, eu tô indo lá pro Circo Stevanovich. Mário, como é que é essa história? Você é da quarta geração de artistas? Como é que foi? Você nasceu em circo, não? Eu não nasci em circo, mas eu estava praticamente dentro do circo, né? Meu pai, antes de eu nascer, ele tinha um circo pequeno. Ele tinha um circo? Ele tinha um circo pequeno. Quando eu nasci, ele já não tinha mais esse circo, né? Mas ele sempre fez trabalhos para circo e eu comecei a fazer show dentro de circo, eu não lembro, acho que quando eu tinha 18 anos, né? Porque eu sempre fiz muito show para aniversário, né? Em aniversário, pra festa a domicílio, eventos, né? Isso. Mas circo mesmo, acho que com 18 anos eu comecei Já começou a fazer. E me conta uma coisa, você é mágico ou ilusionista? Qual que é a diferença? São os dois. Qual No que é? dicionário, na verdade, são os dois. No dicionário é Mas, os dois. a gente diferencia a mágica para quem faz mágicas pequenas, né? Close-up ou mágica de salão, que são aquelas com cartas, enfim. E ilusionismo para quem faz os números de grandes ilusões, que é o escapismo, aparição de pessoas, desaparição de carro, esse tipo de mágica a gente considera ilusionismo. Mas é basicamente... É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a Então, mesma mágico... coisa. Pessoal, mágico e ilusionista é a mesma coisa, não é? E hoje, qual que é a sua especialidade, assim? Eu gosto muito do ilusionismo, mas eu faço todo tipo de mágica. Eu vejo que você faz também bastante o escapismo, né? Escapismo é o que eu mais gosto. É, o escapismo, né? Escapismo é o que eu mais que gosto é de mais fazer. voltado para a história do mestre lá, do Houdini. Isso, e do Houdini, Houdini, né? Mas eu faço mágica com moeda, com dinheiro. Baralho. Enfim, até esses números de desaparição de carro, aparição de carro. Olha enfim, que legal, todos, olha. né? Vamos fazer aparecer um carro aqui hoje, hein? Vamos fazer quem sabe a gente arruma um patrocínio aí de uma marca de carro famosa, né? E dá pra fazer, Dá pra fazer aparecer um carro. Minha especialidade é criar números personalizados, né, para vários eventos. E no circo, assim, por exemplo, o mágico de circo, né? A gente sempre... eu fui mágico no circo, e o mágico de circo é sempre aquele mágico mais que usa mais equipamentos, né? O de ilusionismo, né? Isso. Que aparelhos maiores, né? Uhum. Então, tem essa diferença. A gente pode falar um pouquinho dessa diferença, o mágico do circo. Então, você sabe que, para mim, o circo foi uma grande escola, porque o que acontece? Desde os 3 anos, eu já acompanhava os meus pais em shows de aniversário. Então, nunca tive contato com o circo quando eu era criança, assim, só assistia, mas eu nunca participei de uma apresentação dentro de um circo, né? Então, a minha experiência toda que eu tive era show infantil. E depois quando... Você fez muito show infantil? Fiz. A vida inteira eu fiz show infantil, né? Lá pelos 16, 17 anos eu comecei a fazer shows corporativos, direcionado para empresas. Para né? empresa. Então eu saí do público infantil e fui para o corporativo, que é direcionado para empresas, né? Uhum. E eu falo que é completamente diferente uma apresentação num circo para um show corporativo. E para uma festa infantil? Para uma festa infantil, totalmente diferente. É direcionado... a sua postura, a maneira de falar, os números, eles são diferentes. E eu confesso que antes eu não me soltava tanto quando eu comecei a apresentar no circo. Olha só, então o circo te ensinou a se soltar mais. Porque no show corporativo ele não exige que seja muito showzão, sabe? Como um circo. É mais, Isso, mais quadradinho ali. Eu apresentava de gravata, entendeu? De terno no show corporativo. Mas no show, no circo, aí comecei a colocar as roupas mais coloridas, entendeu? Me soltar mais. E isso me ajudou bastante na apresentação.
Então, hoje, eu falo que eu tenho uma experiência completa, né? Aham. Desde um show corporativo, um show de aniversário e um show para circo. Para circo. É. E no circo você costumava levar grandes ilusões. Grandes ilusões. No circo, basicamente, são números grandes porque ali são públicos grandes, né? 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então, você fazendo números pequenos, ele acaba ficando pequeno para quem está de longe Tá assistindo, né? né? E você lembra o nome do circo que você chegou a trabalhar? O primeiro show o circo que eu fiz foi pro Orfeu. Olha, Circo Orfeu. Orfeu Orfei. Orfei. Foi em Vitória, Espírito Santo. Olha Foi só. o primeiro circo que eu trabalhei. Você saiu daqui de São Paulo e foi para lá. Isso. Aí foi o primeiro circo que eu me apresentei, fiz uma temporada lá. Adorei e depois eu voltei a fazer a apresentação com eles lá no Chile. Ah, no Chile. No Chile não, no Peru. No Peru. Do Peru fui lá pro Chile, enfim. Aí comecei Aí você fez uma turnê. a fazer em vários circo lugares. mesmo. E quais outros circos assim que você chegou a... Fiz no circo da Malha, né? Da Dona Malha. Da Dona que é o do Malha. circo norte-americano. Isso, só que não era o circo só do filho dela. Aham. Depois eu fiz pro Stankovic. Ah, então você chegou a ter Fiz. uma experiência já em Isso. vários circos, né? Exatamente. Que legal, legal. E o que o circo, assim, além de te ensinar, você falou que ele te ensinou a se soltar mais, assim, o que foi isso que ele te deixou mais solto? Assim? O que você acha Então, que foi? eu falo que o artista ele é completo quando ele começa a ter várias experiências e começa a colocar essas experiências em prática, né? Então, Uhum. às vezes você assistindo, você sabe que tem que ser daquele jeito, mas você não faz daquele jeito até você começar a praticar, entendeu? Então, olha só o que aconteceu, isso que foi minha virada de chave, quando eu fui fazer uma apresentação lá na Coreia. Na Coreia. Na Coreia. Então, na Coreia era um show que é dentro de um teatro, voltado para turistas, né? Então, o empresário, ele me deu uma bronca lá. Ah, é? Porque quem me contratou foi o Érico Trevensoli. Sei. Um outro Mágico ilusionista brasileiro. também, isso. Que está em Las Vegas hoje. E que está em Las Vegas. Então, eu estava indo substituir ele. Então, ele já tinha uma experiência que ele trabalhou muito em circo. O Érico. O Érico, ele trabalhou muito em circo. Então, o que aconteceu? Teve uma comparação. Ah, Quando tá. ele estava apresentando e quando eu comecei a apresentar no lugar dele. E o que o empresário falou? Ele falou que eu era muito fechado, muito parado no palco. Não tinha aquela energia. Não tinha energia, mas Mas era o quê? No Era- jeito de cumprimentar? era o jeito de se apresentar. No momento que ele falou isso, eu poderia ter falado, "Mano, esse cara tá louco, né?" Sim. Mas eu comecei a pensar, comecei a assistir os vídeos e ver o que estava acontecendo, né? Ah, então, E você eu- teve a humildade de falar, em vez de você falar, não, levar aquilo pro lado mal, Isso. você levou pro lado bom. É uma crítica, quando você recebe uma Construtiva. crítica, você nunca gosta de receber uma Não, crítica. ninguém gosta, né? Mas hoje eu aprendo, hoje eu aprendi, né? Que Aham. você recebe a crítica e você precisa analisar se Sim. realmente, de fato, aquilo Parar, faz pensar sentido. e ver se tá, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a assistir a apresentação que eu estava fazendo e eu comecei a perceber que aquele show que eu estava fazendo era um show direcionado para evento corporativo. Ah, o jeito que você estava fazendo. Exato. O jeito que você estava se Exato, é comportando como no se eu palco. estivesse fazendo uma palestra, por Entendi. exemplo. Entendeu? E é totalmente diferente uma apresentação São para para um evento um corporativo. show mesmo, né? É. Show estilo Las Espetáculo, Vegas, é. E lá era tipo espetáculo Las Vegas. Espetáculo showzão mesmo, né? Então, Que aí tem que ter eu- aquele comprimento mais explosivo. Isso, né? a energia, você soltar a energia no palco mesmo, entendeu? Então, a partir daquele momento eu comecei a perceber a diferença, né, de público. Aham. Então, dependendo de cada público que você está fazendo, é uma maneira diferente que você vai se comportar, né? E aí quem te trouxe isso foi o circo. Isso, O circo que trouxe essa... exato. Eu sabia fazer aquilo, mas eu não sabia diferenciar em qual momento eu me comportava daquele jeito. É o ser humano que sabe se adaptar, né, Exato. aos espaços, né? Exato. O mágico, quanto mais show ele faz, mais experiência ele pega. É a experiência, é isso e que a eu falo. experiência. E aí ele vai se adaptando Eu falo que no circo, às vezes a gente tá no picadeiro, você só olha pro outro companheiro, já sabe que tem que virar, já sabe que tem que fazer isso. Isso. E às vezes num show corporativo ou numa festa, você não tem essa experiência.
né? E no circo você adquire isso. Exatamente. No circo você trabalha com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E é diferente, Então né? você sabe, além de fazer a tua própria apresentação, você precisa saber coordenar as pessoas que estão no backstage, né? Então, Porque você depende de, por exemplo, você é o mágico ali, né? E você depende do equipamento, da partner e do ajudante. Exato. São mais 2 pessoas, né? Hoje é até engraçado, quando eu estou fazendo a apresentação, eu consigo saber tudo que as pessoas estão fazendo ao redor, né? E apresentando ao mesmo tempo. E apresentando ao mesmo tempo, É. né? Porque eu sei que a hora que eu virar para cá, vai ter que estar vindo uma pessoa nesse momento, pegar a caixa, enfim. Cada um vai ter o seu momento para atuar no palco. E para quem é jovem, isso daí que você está falando, isso você só consegue adquirir com experiência, né? Com experiência, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, é apresentando. Você pode assistir milhares de vídeos ali, mas se você não atuar, você não vai perceber o que é estar no palco. Eu até ouvi uma frase do David Copperfield uma vez, que ele falou que para o mágico chegar à perfeição num exercício, né, ele tem que executar aquilo lá 1000 vezes. Isso, é isso mesmo. Então, quanto mais ele fizer, mais ele vai ficar bom naquilo. Sem dúvida nenhuma. Vai ficar excelente naquilo. Então, foi uma frase do David Copperfield, né, que ele falou. E tem as diferenças, né? A gente pode falar pro pessoal que tá assistindo, né, que tem o pessoal que é fã do Mário Camille aqui, né? O pessoal que conhece. Então, tem vários tipos. Hoje na mágica, a gente tá comemorando esse programa aqui, o Dia do Mágico, né? Quais são as categorias, né, que a gente tem hoje da mágica? Tem close-up. Tem close-up. Tem festa infantil, salão. Isso, tem os Grandes Ilusões, tem o show corporativo. Tem vários. Não é aquele cara que chega assim, faz uma mágica aí, né? Tipo, às vezes o cara ele faz grande ilusão, né? Às vezes o cara. Às vezes a gente tem que direcionar para o cliente qual o tipo de apresentação, porque o cliente acha que é possível tudo, né, com mágica. Inclusive, uma vez o cliente contratou e chegando lá na festa, ele perguntou se podia aparecer um carro, né? Aí eu pensei que estava brincando, mas ele estava falando sério. Falando a verdade, tava falando a verdade. A mágica, às vezes, a pessoa pensa que é de verdade. E às vezes, para fazer aparecer um carro, você precisa toda de uma estrutura, né? Não dá para ser feito em qualquer ambiente, você precisa preparar tudo antes, né? Não é no dia do evento que a gente consegue fazer, isso tudo vem uma preparação antes, né? Vem a preparação antes, né? E é engraçado porque, às vezes, a pessoa olha, a mágica, ela dura segundos, às vezes, né? Tipo, apareceu o carro, não tem... Apareceu o carro é 10 segundos. Acabou. Só que toda a preparação demorou 2 meses para preparar aquele número, né? Apareceu um carro. Isso, para aparecer um carro. Olha só. E você já fez, né? Aparecer carro? Já carro, caminhão... E é tudo preparado antes, né? A gente fez uma aparição de um lançamento de um carro dentro da fábrica, dentro da linha de produção. No final da linha de produção, onde saía o carro ali, todo montado, né? Sei. Então, como ia ser o primeiro carro que ia ser lançado, o primeiro modelo ali, então, antes dele sair, que todo mundo estava acostumado, que ele saía da linha de produção, e fazia a cerimônia ali, tá lançando esse carro, só que daquela vez eles queriam fazer diferente. Ao invés de sair dali, que todo mundo ia ficar esperando sair da linha de produção, ele ia aparecer na frente de todo mundo. Só que o que acontece? Dentro de uma fábrica, você não pode parar a linha de produção. Então tá todo mundo trabalhando, foi feito justamente para o pessoal da montagem ali dos carros. Era uma surpresa para o pessoal que estava montando o carro. E, ao mesmo tempo, você não podia preparar toda essa estrutura, porque a fábrica não poderia parar nem um minuto ali. Para montar o backstage ali. Então, o que a gente tinha? A gente tinha 2 horas, que era o horário de almoço, né? Que daria tempo para a gente montar toda a estrutura para fazer a apresentação. Então, o que aconteceu? A fábrica estava funcionando, parou para a hora do almoço. E a gente montou toda a estrutura na hora do almoço. Na hora do almoço, quando o pessoal voltou, aí teve a cerimônia, e onde aí a gente fez aparecer o carro. Mas imagina só, tudo aquilo ali não durou 5 minutos, a apresentação, entendeu? Só que olha o preparo que teve antes, né? A gente teve, acho que quase 3 meses de preparação. De conversa porque toda a estrutura foi montada fora ali da fábrica, com todas as medidas, né? Da onde a gente ia colocar essa estrutura. Então, a gente fez os ensaios fora e não teve nenhum ensaio no dia do evento, né? Foi diretamente para a aparição. No rasgo mesmo, na experiência mesmo, né? E teve algum momento, assim, no circo, assim, que você fala, esse momento foi um momento
bacana que eu vivi no circo, uma experiência que você viveu no circo que você lembra? Cara, no circo eu tenho muitas experiências boas. Eu acho que aprendi bastante. Eu fiz o Nordeste inteiro ali com o circo, né? Ah, legal. Você viajou Eu bastante então com o fiquei circo. direto, eu fiquei acho que um ano Um ano direto com no o circo, circo, comecei em Salvador e terminei lá em Fortaleza, né? fazendo espetáculos. Então, fora do Brasil, né? Aham. E eu não sei nem o que falar de experiências boas, porque para mim teve várias, né? Aham, no circo. Experiências. E teve algum do momento assim circo. na mágica que você errou? Ah, isso aí tem bastante, né? Tem bastante, né? Tem bastante. Já errou. Todo e mundo você acha que o mágico não erra, mas nunca erra, né? Mas erra, né? O mágico, ele é um ser humano, né? Como É. qualquer pessoa. Todo mundo pergunta assim, já deu errado uma vez, né? O pessoal Mas pergunta pra mim eu às vezes falo também. que dá errado, porque, olha só, eu vou te dar um exemplo. Tá. O avião, ele foi feito para não cair. É. Imagina o tanto de engenheiros ali para preparar o avião, enfim. Mas uma hora ou outra ele cai. Já caiu o avião, entendeu? Já. Então, porque envolve vários problemas, né? Aham. Então a mágica é a mesma coisa. Tem coisas que não depende só de mim, depende de uma equipe para que tudo aquilo funcione. Então, se uma pessoa da equipe não fez a tua preparação antes direito, então na hora pode dar errado. Pode dar né? errado, é. Vamos colocar aí, Então- pessoal, umas imagens aí do Mário Camilla fazendo mágica, não errando, tá? Ele fazendo aparições aí, ele trabalhando. Vai ficar passando umas imagens aí para vocês verem. O Mário tem uma experiência grande. E me conta um pouquinho da família Camilla, né? Que é uma família tradicional de artistas, né? Sim. Me conta um pouquinho da sua família. Sua mãe era artista, seu pai era artista, sua irmã é artista, Meu filho também. teu filho é meu filho artista. Teu filho é mágico também? é mágico também, ele estava semana retrasada na cultura também, Fazendo gravando. mágica. Tá com quantos anos? Tá com 11 e eu 11. tô com outro de 16. Tem outro filho de 16. Tem outro filho de 16. E eles também são mágicos, os dois? São mágicos. Os dois? Fazem mágicas Olha também. que legal, eles seguiram a Já profissão. Passaram Então já é também em vários programas de televisão. Que legal. E a família Camilla tem essa tradição, né? Teu pai fazia... Que número que Meu eles- pai sempre gostou, né? Meu pai, na verdade, ele começou como o número de apneia, né? Que não era nem mágica, A né? apneia é que... A apneia é aquele de ficar embaixo d'água, né? Ah, Então ele tipo ficava- que o Houdini fazia. Isso, 5, 6 minutos ali. E nessa época ele não fazia mágica. E ele começou a fazer mágica depois que ele parou de fazer a apneia, né? Na verdade, ele começou a misturar um pouquinho de mágica quando ele fazia. Você chegou a ver ele fazer apneia? Não, porque ele teve uma doença, ele teve leucemia e teve que parar de fazer. Isso foi antes de eu nascer. Ah, tá. Então, quando eu nasci, ele já não praticava a apneia mais. Ele só fazia a parte de mágica, né? Então, a família Camilla ela ficou conhecida mesmo porque o meu pai ele fazia a apneia no Silvio Santos, né? Que na época era TV Tupi. Aham. E ele participava muitas vezes no Silvio Santos, tanto é que até hoje o Silvio Santos lembra dele, porque quando eu ia me apresentar no Silvio Santos, ele me apresentava, ele não sabia quem que era o artista, ele só olhava no Camilla. roteiro, Mário Camilla, ele falava, esse aqui eu conheço, e às vezes eu... Era o filho? Aí Não ele era falou, o pai. ué, mas não é você está muito jovem. Então ele lembra. Falou, você está muito jovem. Tá muito jovem. Não é o pai, é o filho que está se apresentando. Muito legal, né? E teve uma época que ele falou É. do meu pai que fazia mergulho, porque era década de 60 para 70 que ele fazia. E meu pai, ele viajou o mundo também fazendo esse número, fazendo competições, né? Da Não apneia. não era número de mágica, era resistência humana mesmo. Na água. Isso. E aí, depois que ele teve a leucemia, ele parou de fazer o número de apneia e só continuou com mágica. Eu lembro que seu pai fazia... eu encontrei com ele no evento, né? E ele fazia aquele número de sombra Chinesa. que era Isso, aquele... bem número tradicional. Bem tradicional também. Ensinou para mim, ensinou para minha irmã, a Meire também. Ah, você também faz? Eu também faço. Nossa, que legal. Então, meu pai que me ensinou. Ah, que bacana. E eu lembro que seu pai era bem organizado também, né? Tudo... Bem, ele tem na oficina lá tudo organizadinho, parafuso com medida certa, tudo em caixinha separada. Tudo certinho. Ele sempre gostou de ter tudo organizado, né? Tudo organizado. E você lembra o primeiro momento que de mágico, assim, quando você começou a fazer festa infantil? Porque, assim, o mágico começa nas festas infantis, né? E a festa infantil, gente, eu vou te falar,
é perrengue pro mágico. Não é, Mário? É perrengue. Eu saí do circo, eu falei, eu vou fazer faculdade e vou pagar a faculdade fazendo show em festa infantil. E eu era sozinho, eu montava o cenário, eu carregava, descarregava o carro, não sei o quê. Não era fácil fazer festa. E às vezes chegava no buffet, naqueles buffets de Moema, em São Paulo. A criançada tocava o terror. Tocava o terror. E a mãe falava assim, ó, faz aqui naquele cantinho ali, ó. Faz ali aqui naquele cantinho ali. Você sabe que um monte de mágico já falou isso pra mim. E eu nunca tive essa sensação. Sabe por quê? Porque, olha só, eu comecei lá com 3 anos de idade, fazendo aniversário todo dia. Mas você ia com seu pai? Ia com meu pai. Então, eu passava por isso a todo momento e já não... Eu nem percebia mais isso. Olha o que eu lembro quando eu fazia show com os meus pais, que as crianças faziam. A gente tinha um camarim, que era com uma cortina, tudo, a criançada ia lá e ficava abrindo, assim, a gente se trocando e a criançada abria. Meu pai, ele nem ligava também. Uma vez ele abaixou as calças, mostrou a bunda para a criança saiu correndo e nem apareceu mais. Levava na esportiva o negócio, né? Porque qual que é o público mais difícil, né? Eu perguntei pro palhaço aqui, né? Os palhaços que vieram aqui no Respeitável Cast, né? Eu falei assim, qual que é o público mais difícil? Pro mágico, qual que é o público mais difícil? Olha, eu acho que é criança mesmo. Eu acho né? que você tem que saber lidar com a criança, né? Que a criança, ela é curiosa, né? Ela É que tem muito mágico assim que não tem paciência com criança, entendeu? Então, é um pouquinho complicado. Se você não tem paciência, você fazer uma apresentação para criança, né? Então, eu acho que tem que saber lidar com cada público. Cada público, né? E o close-up é aquela mágica que você faz mais de perto ali, né? De carta, nas mesas, né? Exato. E hoje em dia tem muito mágico hoje migrando, né? Falando um pouco da tecnologia, né? Hoje em dia o mágico se inovou, né? Fazendo mágica. Isso. Você mesmo faz mágica com iPad, com iPad, com TV, com telões gigantes, né? A gente tem um número que a gente criou que são 4 TVs de 32 polegadas. Cada TV tem um performático, né? Uma pessoa performática. E a gente interage essas 4 TVs com um telão de fundo. Então, imagina que você tem 4 pessoas movimentando essas telas a todo momento, passando imagens aqui, que elas interagem com o telão do fundo. Uhum. Então, se junta as TVs aqui, forma uma imagem aqui, ela sai para o telão. Uhum. Aí você vai na frente e pega uma luzinha da tela, joga para o telão, tira algum objeto de dentro da TV e interage com o telão. Então, a gente criou esse número que ele é totalmente interativo. Né? É um número tecnológico. Ele é voltado para empresas, né? Porque ele é personalizado. Então, dependendo do briefing que o cliente passa para a gente montou todo esse conteúdo dentro dessa apresentação. Legal. E a gente fala um pouco da mágica de circo, né? Porque o mágico de circo ele é meio que formado ali mesmo, né? Você já vem de família de artistas, né? Como se fosse do circo também. Sim. Né? Mas às vezes eu via muita gente falar assim que o mágico, por exemplo, o circo pega um rapaz lá, ensaia ele, coloca ele de mágico, né? E o cara vira mágico, né? O que você acha sobre essa cultura do circo de ensaiar a própria pessoa ali do circo mesmo para virar mágico, que não é um mágico que veio da academia, da associação, ou um mágico que veio sei lá, que aprendeu do pai, que nem você passou de pai para filho, né? Sim. Porque eu mesmo, quando eu virei mágico, eu era assistente do mágico 4 anos. Sim. Então eu sabia tudo que o mágico fazia, né? O Roy Júnior, que era o mágico que entrou antes, né, de eu entrar no picadeiro, né? Então eu sabia tudo que ele fazia. Eu fazia a moscovita com ele, eu fazia os números com ele. Então eu sabia tudo. E quando ele foi embora do circo, a minha tia chegou para mim e falou assim: olha, o circo está numa situação bem complicada. Eu não tenho condições de contratar um mágico de renome. Como você já conhece todos os aparelhos, já conhece tudo, já faz 4 anos que você é assistente dele, você quer aceitar esse desafio de ser o mágico? Né? Então, aí eu aceitei o desafio. E a partir daquele momento que lá mudou minha vida. Não estaria sentado aqui com você hoje. Sim. Né? Então, foi importante aquilo, né? Só que eu tive que ensaiar. Só que assim, o mágico de circo é aquele mágico mais de aparelho. Sim. Ele não é um mágico manipulador, ou um mágico de close-up, ou um mágico de festa infantil.
Ele aprende com os aparelhos, uma caixa de cristal, uma moscovita, que é mais tradicional, né? Que é uma metamorfose. Uma mulher cerrada, né? Uma aparição na plateia. Então, você acaba que aprende ali, né? É diferente a formação do mágico de circo. Isso. Né? Você tem uma opinião sobre isso? Olha, na minha opinião, assim, tudo tem um começo. Cada um vai começar de algum jeito na mágica, entendeu? Eu acho só o seguinte, que a pessoa, se ela não se especializa, ela vai ser como qualquer outro... Comum. Então, a partir do momento, eu quero ser mágico, então eu vou me especializar em mágica, vou começar a me interessar... Pela mágica. Outras habilidades que têm a ver com mágica, seja close-up, seja as grandes ilusões, mágica com cartas. Eu acho que não tem problema nenhum se a pessoa... Aprender ali, né? Empiricamente ele aprende ali no circo. Exato, né? O problema é quando a pessoa faz mágica, faz palhaço, é malabarista... faz várias coisas. Faz tudo, né? E acaba não fazendo direito, né? As coisas. Então, porque quando eu comecei a fazer, eu comecei no mercado mágico, aí eu comecei a ir Então, você começa a visitar os lugares, comprar mágica, entrar em site, mesmo, né? Você começa a entrar em site internacional, começa a assistir, começa a fazer um curso aqui, um curso ali, né? Porque a mágica, assim, eu falo que a mágica hoje ela me deu muito dinheiro, entendeu? Só que, por exemplo, se eu ganhar mais dinheiro com outras coisas do que com mágica, eu não vou deixar de fazer mágica, porque a mágica eu gosto de fazer. Você tem paixão, né? Quando você faz a mágica por gosto e não pelo dinheiro, você vai muito mais para frente, né? Isso que você está falando é importante, porque a maioria dos caras acha que, por exemplo, ver você, né, ver o Issal, ver o Baltresca, ver o Henry, o Klaus aí que estão estourando, os caras não começaram hoje. Né? Sim. Você também, você começou a fazer show infantil com 3 anos de idade, né? Então você fala, né? Então, assim, o recado que você dá para um rapaz que está começando, assim, para molecada nova da mágica, né? Praticar, se aprofundar, se interessar bastante com mágica, né? A mágica, é um caminho fantástico eu gostaria, não sei se meu filho, ele vai seguir, né, com a carreira de mágica, mas eu incentivo ele a gostar de mágicas, né? A mágica, para mim, até hoje foi o que me sustentou, que me trouxe até aqui, né? Você lembra o primeiro show que você fez de mágica, assim? Eu lembro dos primeiros corporativos que eu fiz, né? Acho que para mim foi um marco, né? Porque eu estava muito preso à minha família, né? Fazendo show junto com eles? Fazendo junto com ele. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer mágica sozinho, que foi logo os corporativos, né? Que eram mágicas, assim, que não era brincadeira, como eu levava quando era um show infantil, porque show infantil, se eu errasse, ele não tinha problema, mas ali a pessoa estava contratando não só um número de mágica, mas um show completo, né? Agora, no corporativo... Não, eu estava falando no infantil. Agora, quando você vai para o corporativo, a pessoa está te contratando para fazer aquilo, né? Exatamente aquilo, né? Então, tem números que eu sou contratado para fazer um número só. Só um número? Só um número. Então, imagina, você não faz direito aquele número. Se não faz direito aquele número, que leva aquele caso da aparição do carro. Estou sendo contratado para fazer a aparição de um carro que demora 30 segundos. Por exemplo, a GM vai lançar uma nova caminhonete. Então, aí pode contratar aqui o Mário Camilla, que ele... Nós somos especialistas. Ele é especialista em aparecer carro. Então, eu tô precisando de uma caminhonete, viu, Mário? Você precisa dar um jeito aí pra nós, dois. Aparecer e desaparecer também. Aparecer e desaparecer também, né? Muito legal. A gente pode trazer um assunto, Mário, que acho que foi bem pesado para os mágicos e bem pesado para os circos também, né? Sim. Que lá no dia 15 de março de 2020, quando... Lembro bem. Você lembra desse dia? Lembro Esse bem. dia fatídico aí da pandemia. Quando começou a pandemia, a gente aqui do Circo Show, a gente tinha uns 10 espetáculos fechados. Nossa. E aí foi assim, foi um atrás do outro, cancelando. E a gente ficou 1 ano e meio. Como que você, né, e acho que outros mágicos que estão assistindo a gente, se reinventaram, né? Alguns se reinventaram, alguns, eu fiquei sabendo, tiveram depressões, as pessoas desistiram da profissão, foram fazer outra coisa. E quem teve resiliência para segurar, às vezes também a pessoa não teve, né, essa resiliência para segurar essa pandemia, que foi muito difícil. Porque se o cara não tivesse um dinheirinho guardado, Exato. O cara estava ferrado, né? Então, como é que você conseguiu lidar com a pandemia?
Tá, a pandemia eu lembro bem dessa data, porque eu também estava com vários shows já fechados, né? Inclusive eu estava em temporada no Teatro das Artes. Ah, você estava em temporada? Estava em temporada. E terminando aquela temporada, já tinha uma outra temporada em um outro teatro, que estava tudo certo já, para a gente dar continuidade. E fora os shows corporativos que eu tinha fechado já, né? Inclusive tinha shows que eu já tinha recebido já. Nossa, aí teve que devolver a grana. Não tive que devolver. Teve um dos que eu tive que fazer show 3 anos depois. 3 anos depois? Já 3 tinha anos recebido? não, 2 anos depois. 2 anos depois. 2 anos depois eu tive que fazer a apresentação. Nossa. Mas até o início da pandemia, tava super tranquilo. Tava bem. Tava bem, tava com bastante shows, entendeu? Mas quando chegou a pandemia, eu falei, a gente parou com o show lá no teatro. Eu nem tirei o equipamento de lá, porque a gente falou, ó, eu acho que o mês O que vem... Teatro das Artes é ali no Eldorado, né? No Eldorado. Isso. E eu já tinha feito já outras temporadas lá, sempre foi muito bom lá, por isso que a gente voltou. E quando parou, eu falei, nem vou tirar o equipamento daqui, porque daqui um mês eu acho que volta, né? Uhum. E aí começou a pandemia. Começou a pandemia e continuou. Deu um mês, vamos esperar mais um mês. 2 meses, nada, vamos esperar. E foi assim até novembro. Em novembro, eu tirei o equipamento. Tirou de lá. Do teatro. Foi quando eu percebi, foi quando começou a acabar o dinheiro. Aí eu falei, puxa, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, né? E eu falo assim, que a pandemia, ela, de certa forma, ela foi ruim, porque morreram muitas pessoas, né? Mas, de uma certa maneira, ela ajudou também bastante pessoas a despertar. A despertar, se reinventar. Se reinventar. Eu digo isso para mim também, porque... O que você fez, assim, para poder levantar uma grana? Eu nunca tive nenhuma outra fonte de renda a não ser o show. Você sempre viveu da mágica? Sempre vivi da mágica e sempre vivi muito bem. Naquele momento ali, quando chegou em novembro, eu percebi que o negócio apertou. Que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a fazer as lives, a gente começa a se desdobrar tentando várias coisas, né? Uhum. E graças a Deus, ali a pandemia, ela abriu os meus olhos, eu falei, não, vou ter que ter uma segunda fonte de renda, não depender 100% do show, né? Então, hoje eu também desenvolvo uma outra empresa, né? Além do show, mas não dependo agora só do show para sobreviver, mas o show eu nunca vou parar, independente de quanto dinheiro eu estiver ganhando fora do show, eu vou sempre continuar fazendo show, né? Legal. Mas nesse meio do caminho aí eu vi muita gente que desistiu da mágica também, muita gente que quebrou, empresas também, tem vários amigos que tinham empresas. Logo no começo da pandemia eles quebraram, né, a empresa, porque não tinha caixa para girar, o fluxo de caixa, então foi bem complicado, né? Então eu falo... E me fala uma coisa, a gente podia falar um pouco também sobre equipamento de mágica, né? Por que equipamento de mágica é tão caro? Os mágicos que estão assistindo a gente aí, olha, quanto custa um número de mágica hoje? Vamos lá, vamos falar de números, porque aqui a gente gosta de falar de números, hein? Ó, todo mundo fala isso, né? No podcast, né? Vamos falar de números. Quanto custa um aparelho de mágica de grande ilusão? Ele pode chegar... a gente falar que quanto ganha o mágico, né? Quanto ganha o mágico? A gente pode falar, se você quiser falar ou não. Eu vou te dar um exemplo do último que foi construído lá pro Juan Duran. Juan Duran é o quê? É o cantor, é um cantor que foi faz construído mágica. o quê? Um aparelho? É um aparelho de mágica. Ele custou em torno de 100 mil reais. 100 mil? 100 mil reais. Olha só, gente, um aparelho de mágica custou 100 mil reais. A construção do aparelho, o que é? O que ele faz? Ele é a desaparição, né, de 5 pessoas dentro de uma caixa e aparece em outro lugar. Mas é um equipamento gigante também, né? É grande também. São 5 pessoas que ficam em pé em cima desse equipamento, desaparece de um lugar e aparece do outro. No mesmo tempo? Ao mesmo tempo, é. Nossa, caramba, hein? Será que a gente consegue imagens disso daí? Muito legal. Então, mas os valores são variados. São variados, né? É porque as pessoas, o que acontece? A pessoa leva muito em consideração o material que está sendo usado, né? E, na verdade, não está sendo cobrado o material. A madeira, né? O ferro, Isso. o alumínio, o que tá? Está sendo cobrado a ideia, né? A ideia, o truque dessa mágica, né? A exclusividade
Então tá tudo embutido aí Tá tudo nesse valor, né? Nesse valor, então, exatamente. Esse aparelho, então, custou... Porque equipamento de mágica é difícil de se construir, viu? É difícil, É né? difícil, não, Você já não construiu? é fácil. Eu já construí, já. Já construiu? Já construí bastante equipamento. Hoje Você mesmo construiu? Meteu eu a mão na mesmo massa mesmo? Hein? construí. Mas hoje eu tenho parceria com o Sirius, que é um construtor de equipamentos de mágica, e ele constrói, né? E ele constrói para Esses você, o equipamentos, Sirius. Sirius. Que é bem conhecido no meio aí Bem já. conhecer, o maior... E quanto ganha um mágico hoje? Vamos ver. Mágico? De festa infantil, quanto ganha? Você sabe, não? Mágico e festa infantil eu cobro na faixa de uns 2.000. Você? Isso. Para você ir numa festa infantil. Isso. Agora, para evento corporativo não tem muito... Porque é muito do que o cliente quer. Como é muito personalizado, então é de acordo com o que o cliente quer, a gente vai desenvolver esse número para o cliente, né? Para o cliente. É. Então o pessoal de circo quiser comprar aparelho de mágica, olha, o aparelho de mágica tá caro. Não, mas vamos falar de uma mala moscovita, acho que é mais... Mala moscovita, acho que é uns 10. Uns 10 mil vai 10 pagar? mil, Vai pagar uns 10 mil reais. É caro o aparelho de mágica, hein? Não tá... E tem vários, né? Tem vários tem equipamentos. Vários... Não tem fim, assim, de equipamentos de mágica, né? Você tem equipamentos pequenos, assim, que vai custar o dobro disso. É, né? Eu tô fora do mercado, gente. Ó, eu preciso voltar para falar com o Mário aqui. Tô fora do mercado de aparelho de mágica. Mário, vamos fazer uma mágica aqui, em homenagem ao Dia do Mágico. Eu quero chamar uma telespectadora que tá aqui. Peraí. Antes de você chamar, eu quero ensinar um número de mágica. Você vai ensinar? Pro pessoal. Então beleza, vamos ver. Então vamos lá. Trouxe aqui, ó. Revistas. Tem revista, né, Juliano, em casa? Tenho revista, tenho. Eu pego revista velha aqui. Revista velha, agora é tudo digital, né? Então, mas eu juntei umas aqui para reciclar. Uhum. Então eu tenho aqui algumas revistas. Certo. Tá? Eu gosto de juntar, cortar assim desse tamanho. E eu faço o seguinte, ó. Faço um passe mágico, 1, 2, 3 e... Opa! Olha aí! Agora... Ô, louco! Todas elas... Todo mundo chega pra mim, às vezes fala assim... O pessoal chega pra mim e pergunta... você faz aparecer dinheiro? Fala, eu faço mágica, não faço milagre. Mas o Mário fala assim, eu faço sumir dinheiro. Faço sumir dinheiro. Me dá a nota de 100 aí. O Mário Caminha fez aparecer dinheiro aqui, ó. Ô, Mário, vou fazer o seguinte, então. Vou chamar uma partner. Pode chamar? Perfeito. Mas ela não conhece mágica, não conhece nada. Ela vai sentar aqui do meu lado para você fazer uma mágica com ela. Ok. Em homenagem ao Dia do Mágico aqui. A Marina, cadê a salva de palmas pra Marina aqui? Senta aqui, Marina. Isso. Aí. Para fazer essa mágica, nada mais, nada menos que um aparelho de mágica aqui, ó, uma carta. Então eu vou pedir para a Marina abrir esse baralho e mostrar, examinar, ver se não tem nada de especial. Eu vou pegar essa caneta Pode aqui. pegar. Isso. E agora nós vamos fazer o seguinte. Já examinou? Pode mostrar para a câmera aqui, ó, que é uma carta ali, normal. ó, mostra aqui, ó. Baralho normal, vira do outro lado. Isso, com cartas diferentes, aí... Ok? Então vamos lá. Acho que eu vou pegar essa caneta que é melhor para assinar, tá? Então eu vou pedir para você pegar uma carta do baralho e não tem problema se eu ver, tá? E o que você vai fazer é o seguinte, você vai assinar na frente da carta, colocar o seu nome ali bem grande para que todos possam ver que essa carta não vai ser trocada, tá? Pode escolher qualquer uma. Isso. Pode assinar e mostrar para a câmera. Posso ver, não tem problema. Pode mostrar para a câmera também, para que todos possam ver. Mostra lá, ó. Lá. Essa carta. Aí. Mário Caminha aqui no Pronto. Respeitável Cast, hein? E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos perder a carta aqui no meio desse baralho. Pronto. E agora eu vou pegar uma carta aqui qualquer. Foi essa daqui a carta? Não foi, né? Que ela não está nem assinada aqui, ó. Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui no meio, ó. Tá? Então tá aqui a carta. Perfeito. Eu vou pedir para você segurar aqui a carta. Não deixe ela escapar da sua mão. Segura firme. Não deixe ela escapar da sua mão, tá bom? Então vamos lá, vou contar até 3 e vou puxar aqui devagarzinho. E agora você pode virar a carta.
Aê! Uma salva de palmas! Mário Camia! Valeu! Recentemente, o Mário, você teve na Arábia Saudita, né? Isso. Com um espetáculo junto com o Issal, com o Baltresca, né? Eu tive lá na Arábia em 2003, né? Que foi lá, tudo era mato ainda. E, assim, foi um período bem difícil para mim, né? Porque a gente abriu uma temporada lá num circo, Sim. né? E você foi agora recente, né? Como foi essa experiência de trabalhar um brasileiro, mágico, ilusionista, trabalhar num país árabe? Como é que foi essa... A Arábia, para mim, foi uma experiência fantástica. Foi um dos melhores shows que eu já apresentei. A gente foi com uma estrutura grande lá. Lá teve uma equipe, acho que de umas 40 pessoas. Toda a produção, né? Foi uma produção aqui do Brasil, do Billy Bond. Uhum. Ele me contratou o Issal, o Baltresca, para fazer essa apresentação. Quem estava nos contratando era o Ministério da Cultura lá. De lá? De lá. E a gente fez a apresentação para os próprios árabes, né? Para o público em geral mesmo. Para o público em geral. Eles tiveram, acho que, 2 musicais, tiveram 2 musicais da mesma produtora, um antes da nossa temporada e depois, né? E a gente fez essa temporada no meio desses 2 musicais. Então foram números de Grandes Ilusões que eu apresentei, o Issal, o Baltresca com números interativos, né? Uhum. E foi um grande desafio também por causa da língua, né? Primeiro foi por causa da língua. A equipe também, que tinha pessoal que falava inglês, outro pessoal falava árabe, e tinha outro pessoal que falava espanhol, então tava uma mistura de línguas ali, uma pessoa não entendia a outra, mas no final deu tudo certo, né? E eu fiz os números de escapismo lá, né? Escapismo. E como é que é a receptividade do público árabe, assim? O calor deles, a diferença, né, do público brasileiro para o público árabe? Isso tem bastante diferença, não tem como negar, né? Justamente porque é um país totalmente diferente do nosso, né? Mas a ideia que os árabes estavam querendo mesmo é justamente isso, trazer cultura de outros países lá para dentro da Arábia, né? Já que a Arábia já era um país muito fechado, né? Então, para mim foi uma experiência fantástica, inclusive trabalhar com o Issal, com o Baltresca, com os outros fazer mágicos, uma apresentação juntos ali, né? Vocês ficaram quanto tempo lá? Fizemos 5 apresentações lá. 5 shows? 5 shows, né? E ficou o quê? Uns 10 dias, 15 dias? Isso, uns 10 dias. Uns 10 dias. Uns 10 dias. Então, e também, olha só o que aconteceu. Quando eu fui contratado, como o equipamento ele foi de navio, ele teve que ir 2 meses antes. Todo o teu equipamento teve que ir antes. Eu fui contratado 2 meses antes. Então, o que aconteceu? Eu fui contratado e o equipamento foi embora. Então, você ficou sem equipamento. E a equipe que eu ia trabalhar é a equipe do musical. Do musical de lá. De lá. Aliás, daqui. Daqui que ia fazer lá. Só que eu nunca tinha trabalhado com essa equipe. Então, o que aconteceu? O equipamento foi embora e eu tinha que ensaiar. E aí ensaiar como? Então, ensaiar como é que sem o equipamento, né? A gente ensaiava tudo imaginando, né? Imaginando que ia ter. Imaginando as caixas, tudo, enfim. Olha que legal. Mas a gente fez esses ensaios, e né? Lá, chegando lá, conseguiu ensaiar? Chegando lá, a gente teve os ensaios, né? Mas foi um dia, praticamente um dia de ensaio, né? Que a gente teve. E deu tudo certo, né? É engraçado que a gente teve que fazer uma apresentação pro pessoal da censura, né? Então, a gente fechou... É porque lá tem a polícia religiosa, né? Isso. Fica uma pessoa assistindo todo o show, né? Aquele monte de gente fazendo apresentação para uma pessoa. Só né? para uma pessoa. Isso. Para ver se tem alguma coisa Exato. Fora do... Aí, no final do show, a pessoa anotou tudo, aí começa a trocar o figurino, trocar a fala, trocar esse número, trocar esse movimento. Ou seja, a gente, além de ter o show pronto, a gente tem que fazer as mudanças. As mudanças para fazer a apresentação final. Isso foi o grande desafio. Mas no final acabou que deu... Eu tive, da minha parte, eu tive que mudar uma coreografia, né? As meninas tiveram que mudar figurino, né? Do Baltresca, acho que foi só o texto, né? Alguma coisa que ele falava, tinha que trocar.
teve que trocar música também, por causa que falava alguma coisa de Deus, e aí eles não queriam, teve que trocar e era uma banda ao vivo, né? Então eles tinham ensaiado tudo já dentro do roteiro, e tiveram que trocar tudo lá, né? Caramba. Foi, A experiência foi aí, respeitável público do Mário Kamiya, país árabe, Coreia. Fala quais países que já trabalhou Estados Unidos, México. Aliás, México, eu fiz várias apresentações no México com o Érico, né? Com o Érico Trevensoli, né? É, que legal. O Érico, eu sou um grande amigo do Érico, né? Então a gente Manda começou... um abraço aí pra ele aí. Um abraço pro Érico Trevensoli, que tá agora em Las Vegas. Eu encontrei esses dias como é o mágico dele? Jimmy? Não o Jimmy, o Clóvis Tavares. Ah, o Clóvis. E o Clóvis é amigo dele também. Isso. Esteve lá em Las Vegas. E eu vou mandar um abraço pra ele. Vou mandar o dia que sair o episódio aqui, eu vou mandar pra ele, mandar pro Érico lá. Então, o Érico, a gente começou a ter uma amizade quando ele ainda morava em Campinas, né? A nossa amizade ela ficou mais forte quando a gente foi pro Peru. Na verdade, a gente foi pro Peru junto, né? Uhum. No circo? No circo. E dali eu lembro que eu fui pro Chile em seguida, e o Érico foi pro Equador, se eu não me engano. E dali ele nunca mais voltou pro Brasil, né? E o Mário Kamiya já viajou ao mundo todo como mágico ilusionista? Já tem uma experiência aí de anos, família tradicional. Tem algum sonho ainda para conquistar? Sonho? Olha, continuar fazendo show em outros países, viu? Eu gosto muito, eu amo fazer show. Ter essa experiência de fazer shows em outros países é sensacional, é fantástico. Antigamente eu nem me preocupava assim de ficar viajando para passear, porque eu já viajo a trabalho, mas para mim é como se fosse uma diversão, né? Uma diversão, né? Eu falo que a pessoa está na profissão certa quando ela nem percebe que ela está trabalhando, né? É muito legal isso, né? É muito legal. E a gente vê que você, mesmo de família, né, tradicional, de artista, né, tem paixão, né? A gente fala muito aqui sobre paixão pelo que faz, então eu queria que você deixasse um recado para os jovens mágicos, aquela criança que a gente estava falando que o mágico de circo, ele aprende ali no circo, o mágico às vezes aprende na associação de mágico da cidade, não importa onde ele aprende a profissão mágica de ilusionismo, aonde ele aprende, não importa onde ele aprende, o que importa é que ele tenha paixão pelo que ele faz. Exato, eu acho que o grande segredo, não só da mágica, mas tudo na tua vida é persistência, né? É você continuar seguindo em frente, porque assim, a mágica já é uma coisa que todo mundo gosta. Então a pessoa ela vem para a mágica primeiro porque ela gosta e depois para ganhar dinheiro. Só que muita gente desiste no meio do caminho por causa das dificuldades, né? Então muita gente chega até perto de conquistar o sonho dela e desiste pelas dificuldades, né? Então é persistência, você continuar seguindo. Se você gosta de mágica, estuda mágica, esteja no meio de mágicos, aprenda mágica, assista mágica e respira mágica. Porque isso com certeza você vai conseguir E tem uma coisa também, Mário, que a gente sempre percebe em você, o estilo, né? O estilo do mágico. Com a dica que você dá, sempre com uma roupa elegante, o cabelo legal. Porque o mágico, assim, ele é 50% o número, 50% o ator. Sim. Né, que você pode falar para a molecada jovem, né, porque aqui esse programa, o Respeitável Cast, é para inspirar as pessoas a poderem levar a arte, né, à frente, né, então levar o circo, né, à frente, né. Então como que você está sempre bem arrumado, sempre cabelo penteado, o mágico impecável, né? Qual que é o segredo aí? Sempre está bem apresentável, né? Antes eu nem me preocupava com isso, viu, sinceramente. E mas que te hoje, fez? Porque olha o que aconteceu aqui. Porque assim, quando eu comecei direto na televisão, eu continuava me vestindo quando eu estava fora de cena, do meu ambiente de shows, tudo, me vestia de qualquer jeito. E aí quando o pessoal vinha falar comigo, tirar foto, aí eu fui, nossa, não tá legal nessa roupa. Eu tô com a roupa igual do cara que tá tirando foto. Aí eu comecei a mudar, né? Então, se vestir não só pela questão de você ser um mágico, mas tudo na vida você tá sempre bem vestido, isso mostra que você é uma pessoa séria, que as pessoas querem estar junto, né? Ah, legal, bacana. Então, aí, para os mágicos aí, ó, sempre bem vestido, mágico tem que
tá sempre com roupa de mágico mesmo. Tem que ter elegância, Tem que ter elegância, né? Mário, deixa uma mensagem pra molecada e é isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, espero muito que vocês tirem proveito desse podcast, não só desse aqui, mas todos esses que o Juliano está preparando aqui para vocês e que vocês, se vocês estão seguindo essa carreira de ilusionista, tenham persistência, continue, que uma hora, com certeza, vocês vão realizar os seus sonhos. Respeitável público, esse foi o podcast aqui com o Mário Caminha, um dos maiores ilusionistas do mundo. Aqui comigo, uma salva de palmas pro Mário Caminha aí. Aê! Valeu! Obrigado!